Aqui, né? Mas a gente achou importante, né, fazer essa iniciativa, né, discutir essa questão da engenharia, esse desmonte que está ocorrendo, né, na engenharia nacional. A gente vê o reflexo disso porque não existem políticas públicas, né, não tem grandes obras públicas na execução, tem esse desmonte das empresas nacionais, com as privatizações, né, então isso se reflete diretamente, né, na falta de emprego, novos empregos, tanto dos jovens que estão se formando, né, e também vários engenheiros que estão se aposentando e não estão sendo substituídos. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a universidade brasileira progrediu muito bem. A nossa história é uma história de 60 anos, né? E essa nossa história, nesses 60 anos, nos colocou entre os 15 primeiros países do mundo nesse fator H, não é? Que é um fator que é usado para classificar os países. Então, o Brasil é um dos 15. Isso mostra que esse investimento foi muito bom. E se nós compararmos o que o Brasil gasta para conseguir um pontinho nesse valor, nesse índice H, e qual o esforço dos pesquisadores para conseguir um pontinho no H, nós somos o segundo nesses 15. O mais eficiente é a Índia, porque a Índia não gasta quase nada, e eles têm excelentes cientistas, né? E o Brasil vem logo a seguir, tá? E os outros todos, aí tem Estados Unidos, tem toda a Europa, praticamente tem a China, a Coreia, etc., e nós estamos na frente nessa classificação, o que significa que o dinheiro investido foi bom, deu resultado. Então, isso é demonstrável, de modo que tudo que se fala que tem se falado nesse governo de que a universidade é ineficiente, não corresponde à verdade, tá? Pode ser mostrado que não é assim. Bom, então esse foi o sucesso da nossa indústria, da nossa universidade. E o setor industrial? Bom, o setor industrial, infelizmente, ele não tem acompanhado e essas contínuas demolições que nós temos. Se vocês pensam um pouquinho, olha, a Fábrica Nacional de Motores começou em 50 e pouco, caiu. Lembram do Gurgel? Gurgel quis construir uma fábrica de automóveis no Nordeste. Não deram financiamento ao Gurgel, porque, sob o argumento de que o mercado estava esgotado, ou era carro americano, ou japonês, ou europeu, não tinha lugar no mercado. Só que os coreanos não acreditaram nisso, né? Então, foi negado. As nossas indústrias, elas realmente chegam a um certo grau de desenvolvimento, talvez o Paulo possa explicar isso um pouco na sua palestra, e depois mergulham. E o temor que eu tenho em particular é o seguinte: será que chegou a hora das nossas universidades? Nós crescemos nesses últimos 60 anos, formamos mestres, doutores, estamos numa posição invejável no mundo pelo nosso tempo de existência. Será que chegou a hora de nos colocarem no fundo do poço? Isso não pode acontecer. De modo que é preciso que a gente sustente essa nossa universidade, é preciso que essas iniciativas permaneçam, porque elas dão certo. Isso pode ser provado, né? Então, eu parabenizo também o professor Walter, né, por essa iniciativa, que a gente tem que mostrar isso aos nossos estudantes. Então, os estudantes que estão aqui, falem com seus colegas, façam um grupo, procurem as pessoas que contam, porque daqui a pouco, eu também vou para o outro lado, aí não acabou a história, porque eu ainda tenho um pouco de história. Então, é preciso que vocês mantenham essa chama acesa, não é? Há uns 2 anos atrás, num congresso internacional sobre cooperação indústria e universidade, vários países participaram. Numa das sessões, houve uma pergunta sobre o papel dos países em desenvolvimento. Então, o senhor O'Sullivan deu a seguinte resposta: bom, vai ser como sempre foi. Nós, países desenvolvidos, fazemos pesquisa, fazemos alta tecnologia, e os países que estão em desenvolvimento vão fazer pequenos testes, pequenas coisinhas, coisas que a gente encomenda. Então, é assim que eles nos vendem. E isso eu gostaria de fechar com isso. Procurem
olhar como nós somos vistos. Não adianta a gente olhar para o mundo, e realmente tem coisas fantásticas, e dizer, ó, que maravilha. Mas como é que eles não veem? Nos veem. Eles nos veem e dizem, ó, que maravilha. Não, dizem, ó, vocês vão ficar fazendo uns pequenos testezinhos, viu? Não se entusiasmem muito. Então, nós temos que agir de uma maneira correspondente, né? Não adianta brigar, etc. A gente tem que mostrar que pode. Né? E mostrar que pode é valorizar aquilo que nós temos. Né? Se nós estamos indo mal, a culpa é nossa. E se a engenharia está indo mal, a culpa é da engenharia. Está indo mal. Poderá ir afundar, mas nós não vamos deixar. Mas nós quem? Vocês estão nessa sala, nessa universidade, que é uma das principais universidades do Brasil e da América do Sul. Porque se não sai desse meio uma reação e uma transformação, ela não ocorre. E aí sim, se vai para o fundo. Tudo é conseguido com luta. Os jovens, as universidades, como bem colocou o professor Bevilacqua, elas têm uma consistência, uma qualidade muito alta. Elas agora precisam associar a esta alta qualidade sangue, luta. Olha, vamos começar aqui. O Brasil, como todo mundo sabe, é um pedaço grande. Por exemplo, energia hidroelétrica que nós temos de potencial 250 gigawatts. É uma monstruosidade. Energia é um dos principais bens do planeta. Nós temos, é nossa. E nós sabemos domá-la. Nós fizemos em Itaipu e uma pletora, uma grande quantidade de grandes barragens hidroelétricas que geram esse nosso potencial todo. Nós sabemos fazer isso e temos o potencial, isso é nosso. Minérios de todos os tipos, água doce uma boa parte do mundo, biomas, um grande potencial agroindustrial aqui. Essa é a região também mais desenvolvida do hemisfério sul. O grosso dos aviões que estão transitando nas linhas médias dos Estados Unidos é Embraer. Então isso aqui produz alta engenharia. Nós temos que cuidar disso aqui, fazer isso trabalhar para nós, mas para nós quem? Para essa população aqui, que é uma população que em grande parte é pobre e precisa de conforto, de emprego, e nós temos como fazer isso, porque temos o grosso, que é uma parte, o mais importante, que é uma parte da superfície do planeta, que é nossa. Nós somos 209 milhões, 21 milhões ganham 43% da renda, ou seja, uma população que é o dobro de Portugal, pega quase 50% da renda para ela. Daí para baixo, 165 milhões, ou quase 80% da população, menos de 2 salários mínimos por mês. 55 milhões, ou seja, um pouco mais do que uma Argentina, ganha menos de R$400 por mês. E 18 milhões de desempregados e desalentados. O Chile tem 18 milhões de pessoas, é mais ou menos um Chile de desempregados, 9% da população. Mas por que é que isso está acontecendo? Aqui está o universo dirigente, que vem dessa classe que ganha mais, um pouco. Esse universo é o político, empresarial, intelectual, militar, profissional. E dentro do governo existem interesses ilegítimos que têm prejudicado seriamente o Brasil, como citou o professor Bevilacqua. São aqueles interesses. É algo que está aqui dentro do governo, não é todo o governo, não. É este grupo que está aqui. Ele leva o Brasil a vender suas estatais, a destruir universidades, que esses interesses ilegítimos, predatórios, eles produzem. Eles produzem uma democracia manipulada, em benefício de poucos e detrimento de muitos, um sistema suprapartidário, além dos partidos, resiliente, mantendo pobreza e miséria através de diferentes governos e décadas. Então, este grupo é que mantém isto. Este sistema aqui era elogiado pela África do Sul antes de resolverem o problema do apartheid. Os brancos de lá queriam copiar esse modelo, que é um modelo cínico. Ele, com pouca gente lá dentro, fingindo-se democrático, uma democracia manipulada, mantinha, imaginavam eles fazerem isso aqui, que o Brasil faz. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o seguinte: a população está crescendo, 209 vai para 240, ela está crescendo, cresce muito, e vai crescer agora justamente numa época em que as mudanças climáticas estão se agravando, estão surgindo através dos seus desastres, escassez, etc. É mais complicado viver nessas próximas 3 décadas. Justamente nas próximas 3 décadas nós vamos crescer muito, e o governo tem que... A capacidade do governo atender às necessidades dessa população
que está subindo muito devagar, porque aqueles interesses ilegítimos lá dentro atrapalham o tempo todo, prejudicam. Então, cresce devagar. Se continuar o governo crescendo com pouca capacidade para resolver as necessidades da sua grande população, se isso continuar, há uma explosão, atinge-se um limite catastrófico, o país pode acabar. Nós temos que subir a capacidade do governo lá para cima. Ao subir, levar o Brasil para o primeiro mundo, porque rico como somos de recursos naturais, deveríamos ser muito ricos. E tendo os cérebros produzidos pelas universidades, na qualidade citada pelo professor Bevilacqua, nós teríamos a condição para estar aqui, sim. Quem faz avião e vende para os Estados Unidos em massa é capaz de fazer aquilo. O que é que nos impede? A cada passo, como citou o professor Bevilacqua, a cada passo alguma coisa está indo, de repente ela cai. Vai subindo, de repente cai. Aquele pequeno grupo que está encastelado lá dentro, aquele que faz com que o Brasil seja uma democracia aparente, e usar para conseguir isto a nossa imensa riqueza natural em nosso benefício, e não no benefício dos outros, como está acontecendo o tempo todo. Bom, levar a nossa renda per capita, dobrar, isso aqui é poder de compra equivalente, em 3 décadas, e lutando contra essa dificuldade adicional, que é a mudança climática. Usar a riqueza natural em benefício próprio e subir para lá, porque subir um pouco resolve um pouquinho, democracia aparente, o Estado não acaba, mas continua o Brasil no terceiro mundo eterno. Nós não merecemos isso, nós não somos inferiores aos outros, nós somos manipulados pelos outros. Observe a questão da corrupção, que é central. Porque se eu tenho um pequeno grupo manipulando uma democracia, é através de corrupção. A corrupção não é só roubar dinheiro, é dar empregos bons para alguns, e, enfim, levar para o exterior. Tem 1000 maneiras, através da lei manipulada, se privatizar uma empresa rica por preço de banana. Isso tudo é corrupção, só que não é titulado como corrupção, mas é corrupção. A corrupção aqui tem um sentido mais amplo. Essa grande corrupção que está aqui reduz a capacidade do governo. A capacidade do governo aumenta de resolver os problemas da população, se baixa a corrupção, e vice-versa. Agora está havendo uma luta da sociedade para baixar a corrupção, mas há uma reação forte dos interesses legítimos, daqueles interesses, para não deixar baixar a corrupção, porque eles precisam dela. Então está havendo esse embate hoje aqui no Brasil. O Brasil hoje está na percepção, no índice de percepção internacional da corrupção, está com a nota 35 na escala até 100, então nota 3,5 em 10, é muito corrupto, perdeu 2 pontos aqui em um ano, nesses últimos 2 anos. Isso aqui leva a um estado que é letal, destrui as pessoas, o meio ambiente, perdem-se os cérebros e sobra a pobreza. Essa corrupção máxima, que encastela dentro do poder aquele grupo de interesses ilegítimos, tem que ser combatida, e está sendo. Aqueles interesses ilegítimos não são feitos para resolver as necessidades da sociedade. A degradação, então, da infraestrutura se verifica, do serviço, do meio ambiente, que está acontecendo, entrega de recursos naturais e de mercados ao exterior em grande quantidade, entrega de pesquisa, invenção, engenharia para o exterior, e indiferença pela população pobre. Quem paga o preço de tudo isso acaba sendo o grosso da população pobre do Brasil. O próximo, por favor. Agora vejam, no passado, o que um patriota fez. Patriota é aquele que quer desenvolver o povo deste país. Isso é um patriota. Definição de patriotismo é aqueles que querem desenvolver o povo do Brasil. Esse aqui, o Getúlio Vargas, ele fundou a Vale na década de 42, violenta reação, inseriram a gente lá, mais adiante fundou a Petrobras, nova reação, sabotagem, suicidou-se em função dessas coisas. Depois de algum tempo, continuaram as pressões contra a Vale e contra a Petrobras. Eles entraram em massa na Amazônia, como estão fazendo também agora e continuam, fizeram levantamentos lá. A US Steel descobriu o projeto Carajás, a reserva de Carajás, projeto que o governo obrigou a US Steel a se associar à Vale, porque era do Estado e existia. Aqui eu entrei no projeto. Geisel depois comprou a outra parte da US Steel, que era americana, que tinha descoberto, entre aspas, porque eles levantaram a Amazônia e sabiam onde estava Carajás. Foram lá em cima, de onde já sabiam que havia a possibilidade alta dos minerais.
Mas aí o governo obrigou a se associar à estatal, fundada lá pelo Vargas. Geisel comprou o resto, a Vale se tornou a maior do mundo, a maior empresa do setor do mundo, o governo tinha 80%, no governo Figueiredo, aquele agente lá, associado àqueles interesses infiltrados, eles venderam logo de cara 30% por uma bagatela, mais adiante, no próximo governo, foi privatizado o resto por uma quantia ínfima, infame, ela voltou para o exterior. Aqueles interesses infiltrados, a grande corrupção, isso tudo foi feito dentro da lei brasileira, a grande corrupção nos privou dessa empresa. Essas coisas é que nós temos que impedir que continuem a acontecer. Para tal, temos que ser estratégicos, focar naqueles interesses legítimos e ir contra eles. E somos muitos, e podemos fazer, porque muitos unidos são fortes. É um crime de lesa pátria que foi feito dentro da lei brasileira, aprovada pela lei. Bom, a Vale conhecia todo o subsolo brasileiro, ela não era só a produtora de alumínio, ela conhecia tudo que nós temos. Já não temos mais esse conhecimento, agora de outros. Ela tinha um grande portfólio de todos os tipos de minerais no Brasil inteiro, um polo de alumínio que era o maior do mundo, que eu presidi, ferrovias, portos, navios. Ela tinha 25% do mercado internacional de minério de ferro. É uma imagem internacional exemplar, que contrasta fortemente com a imagem atual, que é horrível, altamente eficiente, pioneira em diversos campos. Era uma empresa modelar, era exemplar no ramo, mundialmente. Era estatal, feita por engenheiros brasileiros, geólogos brasileiros, totalmente brasileiros. Ela foi privatizada, foi sucateada, nós vemos desastres ambientais horríveis, e ela está transferindo para o exterior quantias de dinheiro extraordinárias. Eles fizeram essa privatização, entre aspas, na porta de entrada do mercado chinês. A China ia começar esse grande projeto de infraestrutura que consumiu milhões e milhões de toneladas de aço e milhões e milhões e milhões de toneladas de minério de ferro, que saíram do Brasil, uma boa parte. Quem lucrou com isso? Os estrangeiros, metade dessa empresa é estrangeira. Foram eles que lucraram aqui no Brasil. Eles lucraram, num período de uns 15 anos, lucros extraordinários na casa dos 100 bilhões de dólares. Como esse país é rico e como a nossa riqueza é roubada na nossa cara dentro da lei. Isso é a revolta que as universidades do Brasil têm que fazer. Mas por que as universidades? Os cérebros do Brasil estão aqui dentro. Daqui das muitas outras do Brasil. Petrobras, estatal brasileira, descobre o petróleo do pré-sal, dá um show de tecnologia, de pesquisa para o mundo todo. Muito bem, ela é assaltada por políticos, empresários e burocratas. Assaltada. Aquele grupelho que está lá dentro do governo é que assalta as empresas estatais. Assaltou essa, prejudicou a empresa. Agora vem os salvadores que fazem o seguinte: vende jazidas, instalações para salvar o que foi assaltado. O pré-sal tira da Petrobras e vai vendendo para os estrangeiros. Então, e aqui, o assalto é um mal, é um grande mal, mas é caso de polícia, é alçada da justiça, mas é justificado para privatizar as estatais estratégicas. Porque, olha, estatal no Brasil é centro de corrupção, não podemos ter estatais, tem que privatizar tudo. É a correção para o defeito. O que acontece? Vamos vender jazidas. É um mal muito maior, esse mal aqui, é um mal maior, mas é legal, é muito maior do que esse mal. Corrijam-se as corrupções, mantenham-se o petróleo conosco, a Petrobras ativa e estatal, tirando o petróleo e fazendo pesquisa. É isso que nós temos que fazer. Agora, vamos vendendo jazidas e quem compra? Uma estatal norueguesa compra. Estatal norueguesa pode, a nossa não. Estatal da Malásia, veio a Petronas comprar agora, quer dizer, a Petrobras não pode, porque é estatal, e nós não podemos ter estatal, porque estatal é anátema, mas os malaios podem, e os noruegueses também. Isso é dito todos os dias, e não se vê isso escrito dessa maneira enérgica na grande imprensa brasileira, nem falado. Muito bem, o que acontece é que os que fazem o mal, aquele grupelho, ele conquista as mentes brasileiras que, colonizadas, apoiam a eles próprios. Então se vê os jornais e pessoas falando: não, agora a Vale foi privatizada, que bom, não houve um valão,
A Petrobras não, é estatal, houve um petrolão. Eles escrevem isso. É isso que é a suprema, a conquista máxima da conquista mental. É fazer com que a vítima apoie o seu algoz. Agora, nada disso existe. Nós somos muito ingênuos, porque essas coisas, não, isso é uma coisa da corrupção local. Não é. Olha a política americana na década de 40, traçada e escrita. Kennan, que é um conhecidíssimo mentor da política externa americana, o que disse ele na década de 40, traçando a política americana para este continente aqui, disse o seguinte: a proteção das matérias-primas nossas, deles, na América Latina, deve ser preocupação central dos Estados Unidos. Os primeiros beneficiários devem ser investidores dos Estados Unidos. A população da América Latina se ilude pensando que deva ser primeira beneficiária e que deva se industrializar. Isso é terrível. Cabe a ela preencher funções de serviço, contentando-se de um desenvolvimento industrial excessivo. Olha aqui, o nacionalismo econômico deve ser impedido de todas as formas. Os Estados Unidos, em seu benefício, devem proclamar que o livre comércio e a iniciativa privada são incompatíveis com a disseminação de empresas estatais no mundo. Essas coisas estão escritas em documentos que são explícitas. Isso tem que ser colocado na frente do Brasil. Arnaldo Nisquier, Roberto Campos, são deles pensamentos memoráveis, tais como: mais importante que as riquezas naturais são as riquezas artificiais. Isso é um absurdo. As riquezas artificiais da tecnologia, da educação, elas são apoiadas na riqueza natural que o país tem. Assim diz o norueguês e outros. Rubem de Freitas de Novaes, que me parece que é o presidente do Banco do Brasil hoje. Privatize já. Brasileiros ilustres como esses, Roberto Campos, mostraram por muitas décadas os malefícios do monopólio estatal e a conveniência da privatização da Petrobras. Isso aqui está aí nos jornais. Isso é dito. Aí as pessoas leem e dizem: olha, viram? E conversam comigo sobre isso. Eu fico pasmo, retruco, mas vai espalhando. Armínio Fraga, recentemente, ex-presidente do BC, declarou-se favorável à privatização de todas as estatais, por ter convicção que o seu governo não deve ter empresas. Isto é crasso, um desinformado que fala essas coisas e os jornais batem caixa, eles propalam essas coisas. E agora, mais particularmente, a Lava Jato aumenta a pressão para abrir o setor da construção civil estrangeiros. Governo e setor privado já vêm com a medida como inevitável. Isso aqui é uma mentira. Isso não é inevitável, não pode ser feito, mas já está sendo empurrado pela nossa garganta. Vamos acabar perdendo também a engenharia de construção. Amanhã vamos ter empresas aqui estrangeiras fazendo prédios aqui e trazendo dinheiro de fora para construir casa, esgotos no Brasil, como já está acontecendo. Porque eu tive uma reunião aqui com o presidente da Associação dos Consultores de Engenharia do Brasil e outros, vamos fazer um movimento de defesa da engenharia. Ele se levantou, e até um amigo meu se despediu e falou: todas as empresas de construção, de consultoria já são estrangeiras. A da Associação Brasileira dos Engenheiros de Construção, ABCE, são todas estrangeiras. Aprendendo com a Namíbia. A Namíbia está aqui, descreve o que a Namíbia faz hoje para se apossar dos seus recursos naturais. A riqueza natural, dizem eles, deve ser investida para em infraestrutura e na capacidade produtiva do povo, ou a exaustão das riquezas deixará o país mais pobre. O que acontece? As jazidas acabam, o petróleo acaba, o minério do Carajás vai acabar todo, ficar um buraco e nós vamos ficar sem nada. Eles sabem disso, o jovem país da Namíbia. E, portanto, eles dizem, seria irresponsável não arrecadar para o povo o máximo possível dos recursos do país. Estão repensando as leis de investimento e revendo contratos de mineração para garantir que isso não aconteça. Recursos naturais abundantes podem se tornar uma maldição, enriquecendo poucos em vantagem, em prejuízo de muitos. Aqui no Brasil, nós temos que fazer, e lá eles fizeram uma associação da elite, que está dizendo isso aqui é o governo, com os recursos naturais e a população, uma união tríplice eles fizeram na Namíbia, tríplice. Então, e a corrupção caindo através de transparência, muita transparência, baixa corrupção, lá.
e fizeram essa tríplice união dos recursos naturais com a população através da elite. Mas a nossa elite tem aquele grupelho dentro da elite brasileira, que faz, como falou o professor Bevilá, com as coisas subirem e caírem. Fabricavam os caminhões, o caminhão era um sucesso. Fábrica Nacional de Motores, o famoso FNM. O Brasil todo tinha o FNM. Era brasileiro, era estatal. Acabaram com isso aqui e agora só tem estrangeiros. Eu ouvi de um macroeconomista importante do Brasil o seguinte, quando decolou lá um bandeirante decolando, lá na década de 70, e eu cheguei para ele, que beleza, o avião é brasileiro. Ele falou com sério para mim e com ar de reprovação. Voa com um prejuízo de não sei quanto %. Hoje a Embraer está aí. Quer dizer, esse tipo de cabeça planejadora, muitas vezes não é corrompida, não, é ignorância. Tem influenciado o Brasil, mas o grosso é corrupção. São inocentes úteis. A prosperidade, a segurança e o bem-estar de um país, ele cresce com a industrialização, tecnologia, ciência, cultura e engenharia e criatividade. Cresce. Prosperidade e segurança cresce. O Brasil está por aqui e está derrapando para trás, voltando para menos industrialização, menos ciência. Nós não podemos deixar isso acontecer. Aqui para baixo, a região dos pobres, que não tem indústria, tecnologia, são pobres, irremissivelmente pobres. Os ricos aqui em cima têm a ciência, a tecnologia, a indústria, e estão hoje pegando as nossas riquezas naturais, como eu citei o caso aqui, para reforçar isto. Isso aqui é questão estratégica central, ser industrializado, ter a ciência, ter uma boa engenharia. Os governos desses países têm metas, programas, objetivos nesse sentido. Eles investem e suportam e protegem empresas privadas, forças armadas, universidades e empresas estatais e governamentais. Gira junto aqui, criando indústria, tecnologia, ciência, cultura. Eles fazem isso. Nós temos que fazer isso. Universidade, forças armadas, empresas privadas, empresas estatais, juntas, girando juntas num projeto de nação. Os engenheiros têm que ser os agentes centrais da engenharia, os que estão nas universidades, fazer com que isso aconteça, ter esses projetos e levá-los para nível de governo. Como fazer isso? Vamos montar uma mesa de integração com as universidades do país, os seus departamentos de engenharia. Eles vão trabalhar juntos nos vários pontos do Brasil, olhando a questão local, vendo as oportunidades que podem ser criadas ali para desenvolvimento social e econômico, vendo os problemas e propondo soluções. E juntos, nessa mesa de integração nacional, oferecer ao governo, às empresas, ideias, soluções, de forma agressiva, ir ao governo lá em cima e oferecer isso. Por que fazer isso? Porque isso vai diluindo a força daqueles grupelhos que nos controla. E como fazer isso? Hoje é muito barato, porque se reunir através de internet, redes sociais, é barato, é fácil congregar. Então aqui é uma congregação, uma integração dos saberes da engenharia e da universidade como um todo, porque aqui entram os economistas, os advogados, juntos sociólogos, e aqui vamos gerando as soluções para cada área do Brasil e oferecendo os resultados para as empresas, os sindicatos, para o governo, mobilizando para a mídia, conversando muito com a imprensa para que isso seja divulgado, a imprensa das redes, para que isso aqui tenha divulgação ampla, e aí nós criamos ciclos, feedbacks positivos aqui. Mesa, apoio, mobiliza o público com as ideias, as empresas de engenharia brasileiras, os sindicatos absorvem o governo e aí se aproximam com problemas, soluções, apoios, cria aqui um feedback positivo, outro aqui por baixo, os resultados apresentados agradam as empresas, os resultados agradam os sindicatos, agradam porque estão resolvendo problemas e levam de novo para lá. E quebrar nos engenheiros, em nós todos, essas caixas ideológicas partidárias que estão nos separando. Vamos trabalhar pelo país, por esta massa aqui, independente de caixas ideológicas ou partidárias, é patriotismo mesmo. O regime é democrático, isso aqui é possível,
Vamos já trabalhar acima das diferenças que nos dividem e trabalhar em prol dessas pessoas. Essas pessoas não sabem o que significa globalização, liberalismo, neoliberalismo, comunismo, socialismo. Eles não sabem. Eles sabem que é pobreza e miséria. Vamos resolver esses problemas. Os nossos problemas não foram resolvidos nem por partidos políticos, nem por ideologias. Esses partidos políticos e ideologias não conseguiram resolver o problema daquele grupelho que nos atrapalha. Ninguém conseguiu. O que tem que ser resolvido é um trabalho de massa das mentes patrióticas do Brasil. E as universidades são um ponto para começar isso. Vejam o seguinte: projetos imediatos, de impacto imediato. Bom, agora, falando de algo, botando o pé no chão, algo imediato. Como toda a população brasileira, o grosso está aqui está nessa faixa costeira, 92% da população, mais ou menos, aqui é uns 400, 500 quilômetros aqui, está mais ou menos 90% da população. 190 milhões vivem aqui. O PIB está, o grosso aqui, ó, 90% está aqui. Então, se eu unir tudo isso aqui por navegação costeira, eu corto o custo de transporte interno do Brasil dramaticamente, porque as distâncias são muito grandes. Grécia está aqui, Noruega está aqui, é muita distância. Se eu, em vez do caminhão, que é a espinha dorsal da comunicação, eu substituo por navegação, eu corto o custo e eu faço crescer mais esta massa de dinheiro e enriquecer mais essa massa popular de cara, porque estão nessas cidades costeiras. Isso aqui é barato, o dinheiro, o grosso é privado, é navio, construção privada. Os portos aqui, alguns são públicos, algumas intervenções em portos de dinheiro público, mas o investimento público é pequeno. Então, não tem dinheiro para o Brasil crescer? Tem. Esse aí, por exemplo, quase não entra dinheiro público, mas entra muito esforço de cabeça, engenharia de sistemas, projetos adequados aqui e ali, tem 1000 coisas para fazer de engenharia. Uma simulação que nós fizemos mostrou o seguinte: se nós fizermos aquele projeto ali, nós vamos crescer em 25 anos quase 2,8 trilhões a mais. É muito dinheiro fazendo aquele projeto. Nós vamos reduzir acidentes, manutenção rodoviária, consumo de energia cai dramaticamente, fretes pagos pelas empresas cai. Quer dizer, tudo isso aqui irriga a economia costeira do Brasil, que é o grosso da nossa economia. Deixaremos de emitir 700 milhões de toneladas de CO2, o que vai ajudando aí a questão ambiental do planeta. E nessas cidades costeiras, elas estão em cima da Mata Atlântica. É preciso olhar o aquecimento global como um problema gravíssimo para todo mundo, para nós. Então, nós temos aqui em cima da região onde está o grosso da população do Brasil, o grosso da população do Brasil está sobre a Mata Atlântica. Vamos olhar essa Mata Atlântica como algo que tem que ser recuperado, ter um projeto integrado de associação da população com a Mata Atlântica para recuperá-lo com benefícios muito grandes, como sabemos, inclusive econômicos, já para a civilização costeira. Nós temos aqui uma pletora de projetos a serem feitos nessa associação da população com a Mata Atlântica. A Mata Atlântica está junto de nós aqui. Dela oferimos a água, energia, alimentos, madeira, uma porção de coisa está sendo destruída. Nós temos que fazer com que esse projeto seja regenerativo. Tem 1000 formas de fazer e aqui tem uma quantidade de projetos enormes a encherem as empresas de engenharia do Brasil de coisas novas a serem feitas, e tecnologia de ponta, biotecnologia, árvores adequadas para temperaturas mais altas, menos água, menos precipitação pluviométrica. É outro grande projeto brasileiro, e é necessário que faça isso, porque o mundo precisa disso, não só nós. O planeta está aquecendo. Uma das formas de fixar carbono, das mais baratas e mais consistentes, é plantar árvores e oferir resultados desse plantio. Água mais pura. Nossas cidades são todas costeiras, todas precisam de água. Eu vou olhar essas coisas sob esse ângulo ambiental e fazer projetos que dão dinheiro e gerar uma tecnologia nossa em relação a isso e depois vendê-la como consultora para o exterior e não chamar as empresas de engenharia de fora para fazer tudo aqui. Criar barreiras de várias obras, não entrarem esses engenheiros estrangeiros aqui sem necessidade, predatoriamente. Nós fizemos um trabalho sobre a venda da Vale que mostrou como a Vale foi vendida como sucata. Naquela época, o presidente do BNDES fez uma divulgação para a imprensa de uma forma bem ampla, dizendo que ia processar a COP.
E nós ficamos extremamente satisfeitos, porque se processasse, nós tínhamos todo o material para provar essa venda que foi, na realidade, uma perda extraordinária para a economia brasileira, né? Foi entregue. Eu tive um período que eu trabalhei com Eliezer Batista, né? E ele me disse que o principal da Vale, a logística de transporte, toda aquela economia regional que eles desenvolviam naquela região, não estava incluída no preço da venda, né? E era uma coisa que elevaria muito, e mesmo porque não devia ser privatizada, né? Mas vou falar sobre a economia, já que foi debatido muito aqui, foi dito muito sobre as estatais e os problemas que nós estamos atravessando. Eu gostaria de falar sobre a situação atual e acredito que em torno de 6 meses a economia pode entrar em colapso, né? Porque escrevi alguns artigos no Jornal do Brasil, Estado Mínimo, a tese principal de Paulo Guedes, né? Aqui ele esvazia o Estado, no pressuposto que o setor privado possa substituí-lo. Na pesquisa que nós tínhamos feito, nenhuma empresa tem interesse em investir em infraestrutura, na saúde, no saneamento, nem na educação. Esse artigo, eu fiz um outro que era para mostrar que nós passamos pelos 3 estágios do desaquecimento, quando em meados de 2015, o sistema financeiro sacudiu o governo da Dilma. Houve uma reunião no Jockey Club, em que os empresários se reuniram com alguns banqueiros, né? Armínio Fraga, o pessoal do Bradesco, e preocupados com a proposta da Dilma de, a curto prazo, baixar a taxa de juros. Baixar a taxa de juros era um problema muito sério para os fundos de riqueza, né? Os fundos de riqueza, onde você tem, inclusive, um deles, um dos diretores, que não aparece, mas ele participa, que é o Fernando, o ex-presidente FHC, Armínio Fraga. E preocupados com a possibilidade de baixar a taxa de juros, haviam investimentos maciços dos americanos nesses fundos de riqueza. E nessa reunião tinham 10 empresários, e os empresários colocaram claramente o seguinte: nós vamos que atuar no Congresso Nacional, porque os nossos políticos não têm partidos. O partido dos políticos somos nós, empresários. E nós conseguimos desestabilizar. E nesse momento entrou um agente estranho à política econômica daquela época, né? Que era um agente do mercado financeiro, que é um ex-aluno nosso, o Levi. Aí, a partir daí, começaram os cortes, tá? Corte na educação, corte na saúde, corte no saneamento, corte na segurança. Por quê? Porque havia necessidade de aumentar a taxa de juros. Então eu publiquei um artigo onde eu adotei um sistema de if-then, se, então, todas as medidas que seriam tomadas, que estavam na política fiscal e monetária do Levi, né? Quais eram os objetivos dela, né? Quais eram as medidas, quais eram os objetivos e quais eram as consequências. Eram umas 15 medidas. E todas elas levavam ao desemprego como consequência. Terminamos o período com quase 10 milhões de desempregados. Aí eu considerei esse período, esse artigo que eu escrevi, como o desaquecimento. Na entrada do Temer, que foi uma tragédia também, né? Nós entramos no período de recessão. As medidas econômicas eram um aprofundamento daquelas que já tinham sido adotadas pelo Levi. Nós terminamos com 27 milhões de desempregados. E agora, com o Guedes, nós passamos para outro período, que é o período da depressão econômica.
uma jornalista do Globo me perguntou o que seria, qual era a diferença entre desaquecimento, recessão e depressão. Para o povo entender, eu também quero entender. Eu posso dizer o seguinte: desaquecimento é aquele sujeito que a gente conhece de passagem lá na esquina. Tá? Recessão é quando o nosso vizinho fica desempregado, e depressão é quando nós ficamos desempregados. Em que o desemprego, o que acontece? Acontece inclusive mentiras estatísticas, né? Na realidade nem falo mentiras estatísticas, eu falo que você tenha uma mentira, uma grande mentira, uma mentira extremamente grande e a estatística. Está nessa sequência. Nós não sabemos qual é o produto nacional, e muito menos quanto ele cresceu. Produto nacional, você tem o consumo, mais os investimentos, mais os gastos governamentais. O balanço de exportação e importação, ele não é significativo. As mesmas informações, eu tenho um aluno que é do IBGE, ele me dá todas essas informações. O consumo está caindo pelo desemprego. O investimento está neutralizado e cortado, praticamente porque ninguém tem coragem de investir mais. O setor privado não investe, o setor governamental não investindo, né? E o governo cortando seus gastos. Isso aqui não tem nenhuma significância. Se o consumo está caindo, o investimento está caindo e o governo está cortando seu gasto, como é que o PIB pode crescer se isso aqui é PIB? Tá? Isso aqui é PIB. Como é que ele pode crescer? 0,0? E é um absurdo, né? Uma coisa que eu fico, assim, perplexo, são com as previsões que o governo tem feito através do seu instituto, que dá suporte ao Banco Central, de previsões com 2 casas decimais. Dão previsões com 2 casas decimais. Previsão é uma presciência. É quase um chute quando você não tem muita informação. E você dá a informação que o PIB vai crescer 0,0 não sei o quê. Né? O desemprego está em tanto. Um desemprego extraordinário. E por que nós estamos em desemprego extraordinário? Porque nós estamos diante de uma eminência de uma crise que nós nunca vivemos. Né? Aí essa jornalista também perguntou para mim, como é que você pode identificar a crise? Eu digo, olha, a crise é, você observa. Você nem precisa de estatística. É reconhecido que a crise começa com liquidação de estoques. Todas as lojas estão liquidando estoques. O comércio todo liquidando estoques. Quando o comércio está liquidando estoques, os atacadistas ficam parados. Porque ninguém vai pedir nada aos atacadistas. Se o atacadista está parado, o que acontece com a indústria? Ela está parada. Porque ele não demanda produtos da indústria para repassar para o comércio. Nesse momento, quando a indústria está parada, ela demite. Se ela demite, você acelera a queda da demanda agregada. Acelerando a queda da demanda agregada e com os custos da produção, com a capacidade ociosa, eles são muito altos. Então a indústria que se sustenta um pouco, ela quer preços mais altos porque a capacidade ociosa dela aumenta o custo fixo médio. E ela quer praticar preços mais altos para compensar e a demanda não, porque a demanda está caindo, que é preço mais baixo. Então não tem como compatibilizar a demanda com a oferta nesse sistema. Né? E o que acontece com a indústria? Né? A indústria começa a demitir. E o mais grave, que é essa fase de crise que se passa em várias partes do mundo, né? Quando começa a política fiscal e monetária a apertar, né? Que é o chamado austeridade, né? Que aconteceu na Europa há pouco tempo. Mas na Europa a austeridade foi acompanhada de grandes investimentos que os países que sofreram mais investiram em turismo. Hoje Portugal, que sofreu muito, o que ele investiu em turismo compensa muito. É lógico que a boa parte da indústria
não se recuperou, mas o país está tendo, no Brasil, uma política austera e que você não tem nenhuma capacidade de dar algum alento ao desempregado, porque eu, quando estava no BNDES, eu fui convidado pelo Veloso para participar do Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico. Eu fui para fazer o planejamento regional, né? Naquela época se criou o EPEA, Escritório de Pesquisa Econômica Aplicada. Era o Mário Henrique Simons. O Mário Henrique Simons foi para lá para fazer o PAEG, Plano de Ação Estratégica. Eu fiquei como coordenador do planejamento regional e, quando foi criado o IPEA, veio o Malan para fazer o planejamento setorial. O próprio Henrique Simons foi para fazer o Plano de Ação Estratégica do governo, mas ele usava os livros do Celso Furtado para dar uma versão mais liberal. Quando a dívida pública chegar a 50% do orçamento da nação, se comprometer com o orçamento da nação, não tem mais solução, porque o país não tem moeda corrente internacional. Quando chega nesse ponto de 50% do orçamento ser tomado pela dívida pública, só tem uma saída, é a monetização da economia. O que é a monetização da economia? Todos os credores de títulos públicos são pagos imediatamente, colocados no Banco do Brasil, e no dia seguinte muda a moeda. Fica todo mundo com água na mão, tá? Perde tudo, porque foi um absurdo que se chegou a comprometer metade do orçamento com a dívida pública, né? Você sabe quando nós estamos? Nós estamos com 50% já comprometidos com a dívida pública. Quanto ao colapso da economia, eu não vejo uma solução, porque na medida que você tem os desempregados, mesmo na época de Bulhões e Roberto Campos, quando se aplicou uma política fiscal e monetária apertadíssima, algumas válvulas de escapes foram criadas para o desemprego. 60% do imposto de renda dos empresários do Sudeste e do Sul foram liberadas para investimento no Norte e Nordeste. O Banco do Nordeste ficou cheio de dinheiro. A Sudene deu um salto para o alto. 1.000 e tantos escritórios de projetos foram criados. E uma outra alternativa para uma região que se beneficiou muito, inclusive o Sudeste, foi a criação do Sistema Financeiro de Habitação, com o BNH. Agora nós estamos com uma política fiscal extremamente apertada, né? E não tem nenhuma alternativa, não tem nenhuma saída para o nosso desemprego. Então, a quantidade de pessoas que acho que o Armínio Fraga, o Malan, chama de 30 milhões de miseráveis, eles não tem nenhuma saída. Estamos sem alternativas. Nós andamos na rua tendo que levar uma sacola de moeda para entregar a uns 15, 20 que vão pedindo a você, né? Alguns dormindo na calçada, família às vezes inteira. Então, como nós não estamos vislumbrando grandes investimentos, não tem como sair. Porque a saída agora seriam grandes investimentos, né? Esses investimentos seriam na recuperação da infraestrutura, porque a indústria não investe em infraestrutura. Como é que você vai propor um Estado médio, um Estado mínimo, né, que é o consenso de Washington? São 12 elementos críticos, onde o Estado vira nada, onde o Bolsonaro só poderia gritar com a secretária, porque não tem mais nada para ele, né? Os ministérios vão ser só órgãos de controle, não vão mais ter ministérios, porque todos os elementos de ação de cada ministério estariam no setor privado, né? E com a queda da demanda nesse nível, então o que acontece? Olha o fenômeno, a taxa de juros está baixando. Você acha que eles estão baixando porque eles são bonzinhos? Não, porque não estão sensibilizando o investimento. A taxa de juros regula os dois mercados, o mercado financeiro e o mercado produtivo. Quando ela sobe, o dinheiro sai do sistema produtivo e vai para o mercado financeiro. Quando ela cai, sai do sistema financeiro, o sistema produtivo cresce nesse momento. Só que mesmo baixando a taxa de juros, não estão sensibilizando o investimento, porque a demanda em queda sistemática
não garante nenhum investimento. A taxa de retornos hoje, que até sempre foi muito mal calculada, sempre, né? A aversão ao risco aumentou 100% em relação aos investimentos. Então, se não houver investimento, nós não temos saída na economia. E o investimento tem que partir do governo. Um país continental como o Brasil, a participação do Estado é fundamental. Os 30 milhões de miseráveis, como eles chamam, só seriam atendidos pelo Estado. O setor privado jamais passaria por aí. E como o setor privado vai ser afetado também, né? Porque vai tudo se concentrar muito no mercado financeiro, o Brasil vai ser um país importador. Você vê que cada vez aumenta mais o número de containers, eles chegam aqui e não voltam, né? Então está se fazendo habitações com container, centro cirúrgico com container, porque nós não estamos dando retorno da exportação nossa, né?